Olha, nós deixamos o site aí, eleições, volta o site para mim, né? Eleições psicológicas, não, eleiçõespsicologia.cfp.org.br. Aí você vai achar o caminho das pedras, até porque essa será uma eleição diferenciada, que vai acontecer agora na segunda e na terça-feira, não é isso? 2 modalidades de votação, internet e correspondência. Correspondência já foi feita, as pessoas já devem ter enviado as correspondências, porque elas devem chegar até o dia 27 no Conselho. Entendi. Então, agora só resta a possibilidade via internet. Se por acaso a pessoa não votou por correspondência, ela deve se dirigir ao posto de votação no regional. Você acredita, sinceramente, que essa história do voto, né, via internet... Estou falando isso porque eu fiz um programa agora sobre eleições limpas aí, ó, um dos telespectadores. Você acha que eu acredito nesse negócio? A urna eletrônica ou coisa semelhante? Você acredita? Bom, é o primeiro ano em que a psicologia está utilizando a internet como meio de votação. Né? Uhum. A segurança, propriamente dito, eu acredito que o Conselho vai ter lisura para garantir essa situação. Esperamos nós. Que tenha, eles contrataram uma empresa, parece que tem um know-how, tem auditoria e tal, aquela coisa. Eu acredito que não há interesse da gente... Mas fica sempre aquela dúvida, é informática? Né? Informática hoje em dia, você vê, lá nos Estados Unidos, todo mundo conseguia entrar em tudo. Então, a dúvida sempre fica, mas a gente não quer acreditar que isso seria possível por parte de colegas. Até porque, eu tenho certeza absoluta disso, né? Você acredita que vai funcionar? Então, nenhum sistema é incorruptível. O que é preciso fazer é fiscalizar, monitorar, ter auditoria, e são esses os processos que asseguram a lisura do processo. A líder da chapa que não está presente, ontem à tarde, falando com ela, ela estava acompanhando no próprio Conselho. Sim. O pessoal mostrando os equipamentos. Você estava em Brasília, que você mora aqui. Você teve a oportunidade de ir lá? Não, ainda não fui, mas... Porque ontem eles fizeram especificamente para isso, né? Então, já é o princípio da lisura, né? Exato. Isso. O controle social. Funciona desse jeito e tudo mais. Faz uma pergunta para a Carla. Então, Carla, eu gostaria de entender... os motivos de vocês para serem contrários às alterações na Lei 5766, né, que institui o funcionamento do sistema conselhos, quando nessa lei, tal como ela está, desde 1971, e guardem a década, que não foi qualquer década, né, 1970, não se fala em eleições diretas para o Conselho Federal, não se fala em assembleias das políticas da administração e das finanças, ou seja, um colegiado com todos os regionais para deliberarem, e não se fala no Congresso Nacional da Psicologia. Então, gostaria que você explicitasse os motivos pelos quais a Chapa Renovação é contrária à alteração na Lei 5766. Nós não somos, digamos assim, contrário no todo. Nós somos contrários a uma série de alguns tópicos que estão lá. Por motivo, primeiro, nós não entendemos que isso tenha sido, que é um consenso da categoria, essa mudança dessa forma. Segundo, está se criando uma instância superior ao Conselho Federal de Psicologia. Não é? Então, é esse entendimento que eu acho que muitos gostariam de ter. Quer dizer, que autonomia os conselhos... Não existe nenhum outro conselho de categoria que tenha uma formatação nessa modalidade. Então, acho que falta diálogo e conversa realmente com relação a essa situação. Ver os prós e contras dessa situação, realmente ter saber, a intenção de ter instâncias mais altas do que o próprio Conselho Federal de Psicologia, instituir instâncias mais altas do que o próprio Conselho de Psicologia. É essa inquietação que a grande maioria das pessoas que são contra tem. Né? Em síntese, é isso. Faz a réplica. Queria lembrar que nos diferentes congressos nacionais de psicologia, as psicólogas e os psicólogos têm reiterado esse mecanismo como um mecanismo importante de participação e deliberação. Queremos, sim, que exista uma instância acima do Conselho Federal de Psicologia, que é a instância da categoria de psicólogas e psicólogos. Somos 220 mil pessoas e, por meio da participação organizada, sistemática, periódica, que nos digam, sim, o que o Conselho Federal de Psicologia deve fazer. Por isso, nós defendemos
que a eleição seja direta para o Conselho Federal de Psicologia e que o Congresso Nacional de Psicologia seja uma instância acima do próprio Conselho Federal, porque é da base, invertendo a pirâmide, que a gente, de fato, avança na democracia. O que ocorre? Na realidade, o Congresso de Psicologia, nós estamos 220 mil psicólogos, como foi bem dito, e nós temos ali uma representação de 80 psicólogos, né? No Congresso. Não. 100 psicólogos? Não. Nós estamos, foram mais de 2 mil envolvidos. No Congresso de Psicologia. Mais de 300 delegados. 300 delegados no Congresso Nacional, né, de psicólogos. E isso não quer dizer que há um consenso de todos. E é essa questão que nos preocupa, porque assim, nós, digamos assim, temos reservas com relação a isso, não é? E eles ficam inquietos, porque nós temos a reserva com relação a essa situação. Eu acho que as divergências, desde dentro de um parâmetro de, digamos assim, de não imposição, elas são salutares. Então, por que irritar de um grupo e não estar a favor do que eles querem? Tá certo. Né? Coloca o site de novo aí, o pessoal está ligando, perguntando. eleiçõespsicologia.cfp.org.br. Você clicando aí, você chega, às vezes demora um tiquinho. Hoje eu tive uma certa dificuldade para chegar, mas eu acho que é o número de acessos, né? O pessoal está buscando, o Brasil inteiro, né? Mas vocês falaram uma coisa importante, eu acho que o Conselho tem que se preservar. Aqui em Brasília, por exemplo, vou pegar um pouquinho da nossa política. A Câmara Legislativa aprova, de repente, ultimamente nem tantos, mas aprovou vários projetos considerados inconstitucionais que tiveram que cair por terra. O Conselho andou cometendo alguns tropeços. Eu me recordo de 2, por exemplo, e que foram os 2 no mesmo ano, 2010. Ele, na época, por exemplo, disse que os profissionais da área de psicologia não poderiam dar o devido atendimento às crianças vítimas de violência, né? Dizendo que ouvir criança vítima de violência naquela época. O Ministério Público entrou em ação e isso acabou sendo derrubado. Eu me lembro que Ceará botou a boca no trombone, Rio de Janeiro botou a boca no trombone. Isso para não lembrar que deve ter tido outros estados que fizeram a mesma coisa e que caiu essa resolução. Outra resolução, também de 2010, essa, por exemplo, antes da que eu falei anteriormente, que aquela era de 10 de 2010 e essa daí é de 9 de 2010. Vedado ao profissional no sistema prisional realizar exame criminológico. Também caiu. O que vai fazer, caso você seja eleita, para que não haja esse tipo de tropeço? E eu diria que seria o pior dos tropeços, porque os próprios profissionais da área é que buscaram o apoiamento do Ministério Público para reverter um negócio desse. Quer dizer, sinal de que eles não foram ouvidos, minha opinião. O que você faria? Não, primeiro que nós não entendemos como um tropeço, essas 2 resoluções nós as consideramos importantíssimas. Porque a resolução sobre escuta, ela não fala da proibição da escuta de crianças. Ela regulamenta a escuta, dizendo que a psicóloga ou o psicólogo não devem ser submissos ao judiciário e construindo provas sobre a materialidade ou não da violência. Nós devemos escutar crianças, nós devemos atender esse sofrimento, mas em nenhuma hipótese vamos submeter a criança a uma revitimização para constituir prova para a justiça. Isso é papel do judiciário, não é o papel do psicólogo. Você não acredita sinceramente que o psicólogo possa ajudar, até mesmo, porque veja bem, se eu botar um policial diante da criança para colher delas informações, o psicólogo com seu jeito amável, sempre, né? E vai seduzir a criança para fazê-la sofrer novamente. Nós devemos escutá-la, sem dúvida, e apoiá-la. Mas em nenhum momento nós devemos utilizar do nosso vínculo e da nossa proximidade com as crianças para tirar delas informações que a revitimizam. E no exame criminológico, vou ser bastante breve, nós apoiamos sim essa resolução porque ela foi construída coletivamente. E mais uma vez, uma coisa é ela fala da possibilidade de avaliação do apenado sim, só que num contexto em que não seja o mesmo psicólogo a acompanhar o apenado em situação de saúde mental, acompanhá-lo no processo ali para a ressocialização e também ser avaliador. Nosso código de ética, né? Artigo 2º, a linha K, fala que você não pode ser a pessoa que acompanha e avalia o apenado. Você também considera que não foi um tropeço? Não, eu considero que foi um tropeço, sim, e mesmo porque eu sou especialista em psicologia jurídica, todos os pares que trabalham dentro do contexto jurídico se incomodaram com isso. Eu não sei, quando se fala que foi
foi conversado num coletivo, eu não sei qual coletivo que foi esse. 2 seminários nacionais. Todos os coletivos que foram propostos, segundo o que eles estão colocando, não participaram as pessoas que estão trabalhando na área, que ficaram justamente, digamos assim, indignadas com essa situação. Tanto é que elas caíram. O grande motivo foi esse, quer dizer, eu acho que o Conselho realizar, fazer resoluções em que o Judiciário tem que ser provocado pela própria categoria para deixar cair, falar que isso é consenso, nós realmente não entendemos que consenso é esse. Eu acho que se fizer um evento aqui, outro ali, isso não quer dizer que é consenso porque foi feito um evento. 2 seminários nacionais. Né? Pois é, mas e qual a divulgação desses seminários, qual é a participação dessas pessoas ali dentro? Porque se houvesse consenso, eu repito, se houvesse consenso, não teríamos psicólogos pedindo para o Ministério Público intervir e suspender a resolução. Isso é uma questão lógica. Não é? Se estivesse havendo consenso, nós não teríamos esse problema. Tá bem. Então, consenso... Eu, quando fiz essa pergunta, primeiro que eu achei interessante, quer dizer, se faz uma resolução e ela cai. E segundo, quer dizer, há profissionais militando nessa área, né? Sem dúvida. Então, para que isso não volte a acontecer, para que não gere tanto conflito, o que é que você faria? A tarefa precípua é da discussão com os operadores de justiça para colocar mais claramente e mais contundentemente o que é a tarefa da psicóloga e do psicólogo no sistema de justiça, que não é se subalternizar aquilo que eventualmente um juiz quer, mas, de fato, acolher o sofrimento humano que está ali posto em disputas judiciais. Você continuaria, então, se eleita, com esta mesma norma? Sim, nós queremos a garantia de que a psicóloga não seja uma pessoa que se subalterniza ao judiciário. E você, mudaria alguma coisa? Na realidade, eu não me sinto subalterna quando o juiz me pede para fazer uma avaliação. Certo. Sou psicóloga perita do Judiciário, credenciada no Conselho Nacional de Peritos da Justiça Federal Brasileira e faço perícia no TJDFT e não me sinto, em hipótese alguma, subordinada nem ao juiz e nem a nenhum médico. Eu estou falando por causa da questão que as pessoas se sentem. Em hipótese alguma, muito pelo contrário. Eu nunca tive, até hoje, não vou dizer que não vou ter no futuro, mas nunca tive um laudo emitido por minha pessoa que não tenha sido acatado pelo Judiciário. Não é? Então, quer dizer, eles respeitam e eles delineam a situação de uma forma muito tranquila, deixando o perito à vontade para esclarecer. Nós não estamos subordinados, eles não fiscalizam, eles não determinam o que a gente tem que fazer. Então, isso é um equívoco. E pode perguntar para todos os psicólogos peritos, se eles se sentem subordinados ao Judiciário.